Enoque, o andarilho de Deus e o testemunho do porvir. Enoque é uma das figuras mais singulares das Escrituras. Em um tempo em que os homens multiplicavam a maldade sobre a terra, ele se destacou por andar com Deus. Gênesis 5 versículo 24. Seu nome se tornou sinônimo de intimidade e fé genuína. Enquanto o mundo se afundava em corrupção, Enoque viveu na contramão da multidão, mostrando que é possível ser luz mesmo em meio à escuridão. Como ele conseguiu tal distinção? Que força o moveu a viver em fidelidade quando todos se desviavam? Sua vida responde silenciosamente: a comunhão com Deus é a chave para um viver distinto. Ao observarmos o contexto de seu tempo, percebemos que a geração de Enoque não diferia muito da nossa, dominada por violência, incredulidade e afastamento espiritual. No entanto, ele escolheu o caminho estreito e provou a veracidade de Amós 3 versículo 3. Andarão dois juntos, se não estiverem de acordo? Enoque concordou com Deus, não apenas conheceu os caminhos do Senhor, mas caminhou neles. Em contraste com um povo que andava segundo o próprio coração, ele se fez um homem em harmonia com a vontade divina. Seria essa a diferença entre a vida comum e a vida que agrada a Deus? A conduta de Enoque reflete o chamado que Pedro expressa séculos depois. Vós, porém, sois geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. 1 Pedro 2 versículo 9. Em meio à impureza e à indiferença, Enoque viveu como quem pertencia a outro reino. Sua santidade não era apenas moral, mas espiritual. Ele representava o caráter de Deus num mundo que o havia esquecido. Quando o crente compreende que foi separado para Deus, sua vida se torna um testemunho vivo. Temos vivido como aqueles que pertencem à luz, ou como quem tenta conciliar dois senhores. Enoque não apenas andou com Deus, mas também falou por ele. Judas nos revela que ele foi um profeta, Judas 14 a 16, pregando acerca do juízo vindouro. Ele anunciou que o Senhor viria com milhares de seus santos para exercer juízo sobre os ímpios. Suas palavras ecoam o que se cumprirá em Mateus 25 versículo 31, quando o Filho do Homem vier em sua glória, e em Apocalipse 19 versículo 11, quando o Cristo aparece como o cavaleiro fiel e verdadeiro. Enoque, portanto, foi um arauto do fim desde o princípio. Sua mensagem firme confrontava o pecado e alertava para a santidade. Ainda hoje, quem anuncia a verdade de Deus está disposto a ser diferente, mesmo que isso custe aceitação e conforto. Esse servo recebeu revelações divinas profundas, pois, como ensina Amós 3 versículo 7, certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma sem revelar o seu segredo aos seus servos, os profetas. Enoque entendeu o plano de Deus e o que aguardava o mundo ímpio. Sua vida testemunha que o Senhor se revela àqueles que o buscam com sinceridade. Assim como João recebeu a revelação do Apocalipse, Apocalipse 1 versículo 1, Enoque teve vislumbres do juízo e da glória futura. Se ele, sem Bíblia escrita e sem templo, pôde conhecer tanto de Deus, quanto mais nós, que temos sua palavra completa. Enoque pregou com convicção sobre o juízo final, Judas 14 e 15, e Apocalipse 20 versículos 11 e 12. Ele via, pela fé, o grande trono branco diante do qual todos se apresentarão. Seu coração ardia por justiça, e suas palavras denunciavam as obras ímpias de seu tempo. Sua voz lembrava que Deus é longânimo, mas também justo. Quantos hoje vivem como se o julgamento nunca fosse chegar? Quantos têm consciência de que cada palavra, cada escolha e cada passo estão diante dos olhos do Senhor? E então, veio o dia de sua partida. E andou Enoque com Deus, e não apareceu mais, porquanto Deus para si o tomou. Gênesis 5 versículo 24. O escritor aos Hebreus declara que ele foi trasladado para não ver a morte. Hebreus 11 versículo 5. Enoque foi arrebatado, não por acaso, mas como testemunho de que há vida além da morte e recompensa para os fiéis. Sua ausência repentina foi o selo de uma vida de comunhão. Assim como Elias, 2 Reis 2 versículos 16 a 18, ele foi levado para junto de Deus sem provar o túmulo. Isso não nos desperta para viver preparados, como os que esperam o noivo a qualquer instante.
Jesus, ao falar sobre os últimos dias, mencionou que dois estarão no campo, um será tomado e o outro deixado. Lucas 17 versículos 34 e 35. O exemplo de Enoque aponta para esse mesmo mistério. Deus distingue os que andam com ele. Sua vida é um retrato do arrebatamento futuro, um lembrete de que há uma separação inevitável entre os que pertencem ao Senhor e os que vivem para si mesmos. Vivemos em alerta, ou temos deixado o sono espiritual nos envolver? O testemunho de Enoque permanece como uma pregação silenciosa à nossa geração. Ele nos mostra que é possível viver piedosamente em tempos perversos, manter a fé em meio à incredulidade e andar com Deus mesmo quando o mundo corre para o abismo. Sua vida pergunta: estamos andando com Deus ou apenas falando sobre Ele? Temos o mesmo ardor por santidade e justiça que movia aquele profeta antigo? Enoque foi um homem comum, mas viveu de forma extraordinária porque escolheu caminhar na presença do Eterno. Seu andar terminou em glória, e o seu exemplo permanece como convite e alerta. Assim como ele, fomos chamados para ser diferentes, separados, santos, fiéis. Que o Espírito Santo nos desperte a andar com Deus em cada passo, em cada decisão e em cada pensamento, para que, quando o Senhor vier, também sejamos achados em comunhão, e não em desvio.